Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em vértice da parábola? Ponto máximo e ponto mínimo? Pois é, são sobre esses tópicos que eu irei discorrer na aulinha de hoje, então fica comigo até o final e curta as dicas. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar os nossos estudos, eu convido a você, se inscreva no canal, ajude a compartilhar, divulgue, deixe o seu joinha, ele é fundamental, beleza? Conto com tua ajuda. Vamos para cima. Então nós vamos falar aí do vértice do gráfico de uma função quadrática. Vamos analisar junto essas duas situações para a gente compreender as definições. Então veja só, nós temos aqui dois gráficos e nós vamos analisar esses dois carinhas para a gente entender melhor o que é o vértice, né, de uma função quadrática. Quando nós olhamos para o gráfico, nós podemos perceber que aqui nesse nosso primeiro gráfico nós temos aqui, olha, nesse ponto aqui, esse ponto está localizado no alto da parábola. Ele está localizado no ponto mais alto da parábola. Então esse ponto mais alto aqui da parábola é o que nós chamamos de o vértice da parábola. Então esse carinha aqui, ele vai ser para nós o vértice da parábola. Belezura? Vértice da parábola. Bem aqui nesse ponto, no vértice aqui da parábola, ele é formado por um par ordenado. Todo par ordenado é formado por um valor de x e por um valor de y. Bem aqui nesse ponto é formado por esses dois carinhos. O valor de x está aqui, ó, é o 1 que está na reta x e pelo quadro que está aqui na reta y. Então, bem que nesse pontinho é formado pelo par ordenado 1 e 4, beleza? Agora, repare comigo aqui que esse pontinho aqui, o par ordenado 1 e 4, ele se encontra aqui no ponto mais alto da parábola. Então, esse cara aqui, esse pontinho aqui, como ele se encontra no ponto mais alto, então o vértice da parábola aqui nesse ponto ele é chamado de ponto máximo. Ele também recebe essa nomenclatura. Ele também aqui é chamado de ponto máximo. Ponto máximo. Beleza? Ponto máximo, porque é o ponto aqui que essa parábola, é o ponto mais alto que essa parábola vai chegar aqui no eixo Y. Ele não vai passar aqui desse cara, ele não vai passar do 4. Beleza? Nós podemos definir isso daí, nós podemos analisar se a parábola tem ponto máximo quando nós olhamos para a função, quando nós olhamos para a expressão e que nós observarmos que lá na expressão o sinal do coeficiente A é negativo, então essa parábola vai ter esse comportamento aqui, ela vai estar com a concavidade para baixo. Se ela tem concavidade para baixo, ela tem abertura para baixo, é porque nós vamos ter aqui um ponto mais alto. E esse ponto mais alto já sabemos, é o vértice da parábola. Então, como é que eu sei se a parábola vai ter ponto máximo? Basta a gente olhar lá na função e verificar o sinal do coeficiente A. Se o sinal do coeficiente A for menor do que zero, ou seja, se esse cara aqui for um número negativo, se o sinal lá for um número negativo, a parábola vai ter esse comportamento aqui. E tendo esse comportamento aqui, ela vai apresentar aqui para a gente o ponto mais alto, né, que vai atingir aqui o eixo Y, e aí vai definir para a gente aqui ponto máximo. Belezura? De igual modo, nós temos aqui também no outro gráfico, ó, repare que aqui nós vamos ter o pontinho localizado aqui na parte mais baixa da parábola, ó, ponto mais baixo aqui da parábola. Esse pontinho aqui é o vértice da parábola. E esse pontinho aqui ele é representado pelo par ordenado 1 do eixo x e menos 4 do eixo y. Então, bem aqui, nós vamos ter o par ordenado 1 e menos 4. E esse pontinho aqui, que é o ponto mais baixo da parábola, ele é para nós aqui o vértice da parábola. Então, aqui nós temos o vértice. E como esse cara aqui,
como o vértice aqui está no ponto mais baixo da parábola, esse carinha aqui ele é chamado de ponto mínimo. Ponto mínimo. Beleza? E como é que eu sei que a parábola vai ter ponto mínimo? Basta nós olharmos para a função e reparar o sinal do coeficiente A. Se o sinal do coeficiente A for positivo, então a parábola vai ter esse comportamento aqui, ela vai estar com abertura para cima. Se ela tem abertura para cima, é porque o vértice vai estar lá no ponto mais baixo da parábola. Então, basta observar o sinal do coeficiente A. Se o sinal do coeficiente A for maior do que zero, ou seja, se o valorzinho lá for positivo, então nós vamos ter ponto mínimo, porque a parábola vai estar com abertura para cima. Se tem abertura para cima, então o vértice está aqui na parte mais baixa. Esse pontinho aqui ele vai atingir esse valorzinho aqui na reta y. Ó. Aqui, de acordo com o exemplo, esse pontinho não vai passar do menos 4. Então, aqui é o valor mínimo que o vértice vai chegar no eixo y. Beleza? Agora eu te pergunto, o que é o vértice da parábola? Você saberia dizer? Então, o vértice da parábola, pessoal, o conceito definitivo do vértice da parábola é o ponto onde a parábola muda de sentido. Como assim, professor? Então, vamos analisar bem aqui. Ó. Repare aqui comigo no primeiro gráfico. Ó. Aqui, se nós analisarmos, ó, o gráfico vai subindo, ó, subindo, até chegar aqui nesse pontinho. Quando chega aqui nesse pontinho, aí a parábola vai descer, ó, vai mudar de comportamento, a parábola vai mudar de sentido. Então, o vértice da parábola é o ponto onde a parábola muda de sentido. Aqui no segundo gráfico, ó, perceba que aqui a parábola vai descendo, ó, descendo, ela desce até chegar aqui nesse pontinho. Quando chega nesse pontinho, aí a parábola vai subir, ó. Então, aqui no vértice, a parábola muda de sentido. Isso que é o vértice da parábola. Beleza? Alguns exercícios vai pedir para você calcular esse pazinho ordenado aqui do vértice da parábola. Para você encontrar o valor do x e o valor do y aqui nesse ponto. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós encontramos esses valores? É simples. Para a gente encontrar o valor do x no vértice, que nós chamamos de x do v, basta a gente utilizar essa expressãozinha, menos b dividido por 2a. Então, essa expressão te permite calcular o valorzinho do x aqui no vértice da parábola. E o y? Como é que eu encontro o valorzinho do y? O y, que nós chamamos de y do vértice, que é yv, nós encontramos quando nós pegamos menos o valor do delta e dividimos por 4a. Então, essa expressãozinha aqui te permite encontrar o valor do x, do y aqui na coordenada do vértice. Beleza? Porém, existe uma outra maneira de você encontrar o valor do y. Como? Quando você encontra aqui o valor do x, basta você pegar esse valorzinho que você encontrou e substituir na função, que aí você vai encontrar também o valor do y. É até mais simples do que trabalhar com isso daqui. Em alguns casos, é claro. Beleza? Então, nós já vimos aqui o que é o vértice da parábola. O vértice da parábola é o ponto onde a parábola muda de sentido. E que esse ponto, ele pode ser chamado de máximo ou de mínimo. Quando que é ponto máximo? Ponto máximo quando nós vamos ter lá na função o valor do a menor do que zero. E ponto mínimo quando nós vamos ter na função o sinal do a maior do que zero. Beleza? Então, vem aqui comigo e vamos praticar um pouco para a gente reforçar essas ideias. No nosso primeiro exercício diz o seguinte, ó, Josão chutou uma bola e a mesma descreveu uma trajetória como mostrado na figura abaixo, na imagem abaixo. A função que representa o movimento descrito pela bola é y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Qual a altura máxima alcançada pela bola? Então o exercício quer saber bem aqui, ó, qual foi essa altura máxima aqui que a bola chegou. É isso que o exercício quer saber de você. A altura máxima. Então vem aqui e vamos ver como é que vai ficar a resolução. Percebam como é que o exercício está pedindo só, ele quer saber a altura máxima da bola, então ele só quer saber o valorzinho do y. É o y que vai representar aqui a medida da altura, ó,
Então ele quer saber qual o valor do y, bem aqui nesse pontinho, ó. É isso que nós vamos definir. Se ele quer saber o valor do y, então nós vamos trabalhar com aquela expressãozinha, ó, y do vértice, que é igual a menos delta dividido por 4a. Isso porque o exercício está pedindo só o valorzinho do y. Se o exercício pedisse aqui a coordenada do vértice, ele pedisse também o valorzinho do x aqui, ó, aí nós teríamos que calcular os dois valores, e aí ia ter o parzinho ordenado aqui, x, y. Mas ele não quer isso daqui, ele quer apenas o valor do y. Então vamos calcular aqui esse valorzinho. Como é que vai ficar o procedimento? Então, repare aqui comigo, ó. Beleza. Quem é delta? Como é que eu encontro o valor do delta? E quem é A? O valorzinho do delta, lá no estudo das equações, nós vimos que delta nós encontramos utilizando essa expressão. B elevado ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Essa expressão te permite encontrar o valor do delta. E onde é que eu encontro o valor do B, o valor do A e o valor do C? Lá na função que o exercício trouxe para a gente, ó, a função que o exercício trouxe para a gente é essa aqui. Então nós vamos anotar ela bem aqui, ó, y é igual menos x ao quadrado mais 4x. Essa foi a função, é a função que descreve a trajetória aqui da bola. Então nessa função aqui, o valorzinho do A é menos 1, que é o cara que está bem aqui, ó, é menos 1. O valorzinho do B é o cara que está aqui do lado da variável x de menor expoente, né? Porque o A é o valorzinho do x de maior expoente. Então o B aqui é 4. E o valorzinho do C, se você reparar aqui com cuidado na expressão, você vai perceber que está faltando aqui aquele termo que não tem variável, que é exatamente o termo C. E ele não existe. Quando ele não existe, ele é zero, representado por zero. Então, nós vamos substituir aqui o B, o A e o C, por os valores que aqui nós já definimos, para a gente encontrar o valorzinho do delta. Portanto, aqui o valorzinho do delta vai ser igual, ó, o B é 4, então aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o A é menos 1. Então, nós vamos colocar aqui um parênteses para ele, ó, menos 1, vezes o valor do C, que é 0. Agora, repare aqui que nós estamos multiplicando 4 vezes menos 1 vezes 0. Tudo isso daqui vai dar 0. Então, se tudo isso daí vai dar 0, eu já vou eliminar isso daqui, ó, porque vai zerar. E o que restou para a gente aí foi delta igual 4 elevado ao quadrado, que é 16. Então, aqui é o valorzinho do delta. Agora, eu vou pegar esse carinha aqui e substituir aqui nessa expressãozinha, ó. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, y vai ser igual menos o valorzinho do delta, que é 16, dividido por 4, que multiplica o valor do A, que é menos 1. Então, o valorzinho do y aqui vai ser igual a menos 16, dividido por 4 vezes menos 1, é menos 4. Logo, o valor do y aqui vai ser menos com menos vai dar mais. 16 dividido por 4, isso daqui vai dar 4. Portanto, a altura máxima que é alcançada pela bola foi de 4 unidades. Já que ele não está trazendo para a gente a unidade de medida, então esse valorzinho aqui é 4, que representa aqui a altura máxima atingida pela bola aqui nesse movimento. Beleza? Então, isso daqui, se tivesse unidade de medida, que com certeza seria metro, então seria uma altura de 4 metros. Então, reforçando mais uma vez, o exercício pediu apenas para a gente calcular a altura alcançada pela bola. Ele não quis saber que a coordenada do vértice aqui, né, nesse ponto aqui, é formado por um valor de x e por um valor de y. Não é isso que o exercício está querendo, ele só quer saber a altura máxima, e quem representa a altura é o valor que está no eixo y. Portanto, aqui a altura da bola, 4 unidades. Belezura? Vamos ver aqui um segundo exercício. Nessa atividade aqui, o exercício diz o seguinte, ó, uma parábola é descrita pela função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. De acordo com essa expressão, olha o que o exercício está pedindo para a gente. Essa parábola tem ponto máximo ou ponto mínimo?
qual as coordenadas desse ponto. Então, veja só, ele está te perguntando se vai ter isso aqui ou isto aqui, ponto máximo ou ponto mínimo. Para que nós possamos definir com precisão essa resposta, vamos só reforçar aqui, ó. Se a parábola, se lá na função, o sinal do coeficiente A for maior do que zero, beleza? É porque nós vamos ter, isso significa dizer, se for maior do que zero, porque o sinalzinho do A vai ser positivo. Se o valorzinho do A for positivo, a parábola vai ter esse comportamento. Vai ter a abertura voltada para cima. Se ela tem a abertura voltada para cima, o vértice vai estar localizado bem aqui nesse pontinho. Vai estar no ponto mais baixo da parábola. Então aqui representa ponto mínimo. Beleza? Porém, se lá na função o sinal do coeficiente A for menor do que zero, ou seja, se o valorzinho do A for negativo, a parábola vai ter esse comportamento, a parábola vai estar voltada para baixo. Se a parábola estiver voltada para baixo, então o vértice vai estar localizado bem aqui, ó, no ponto mais alto da parábola. E aqui vai apresentar ponto máximo. Então vamos olhar, a função que o exercício trouxe para a gente é y igual x ao quadrado mais 2x menos 3. Para que nós possamos afirmar se tem ponto máximo ou ponto mínimo, basta olhar o sinalzinho do A. Aqui nessa expressão, o A é o carinha que está bem aqui, ó. Eu sei que ele é positivo, é 1. Então o A aqui é igual a 1. O A aqui é positivo. Se ele é positivo, então ele vai ter a parábola com esse comportamento aqui, ó. A abertura vai estar para cima. Se a abertura vai estar para cima, então o vértice vai estar localizado aqui no ponto mais baixo da parábola. Logo, respondendo o exercício, essa função aqui representa um ponto mínimo. Ponto mínimo. Resposta da primeira pergunta. Então, a parábola vai ter ponto mínimo. Se a parábola tem ponto mínimo, o exercício está pedindo para nós definirmos, calcularmos as coordenadas do vértice dessa parábola. Então ele está pedindo para a gente determinar esse valorzinho bem aqui, ó, na coordenada do vértice o valor do x e o valor do y. Então nós temos que calcular o valorzinho daqui e o valorzinho que está bem aqui, ó. Beleza? Coordenada do vértice, a gente definir esse coordenada aqui no ponto mais baixo. Como é que eu encontro esses valores? Então o x do vértice nós encontramos utilizando essa fórmulazinha, ó, menos b sobre 2a. Beleza? Vamos olhar para a nossa função e definir quem é A, quem é B, quem é C. Aqui nessa função, o A é 1, o B é 2. Né? Nós já vimos. Então, nós vamos pegar esses valores e substituir aqui. Ó. Então, logo aqui nós vamos ter como resposta o seguinte. Ó, x do vértice, que vai ficar menos 2, que é o valorzinho do B, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Isso então vai ficar menos 2 dividido 2 vezes 1, que é 2. Logo, a coordenada do vértice aqui do x vai ser igual menos 2 dividido por 2, daqui vai ser igual a menos 1. Então, eu já sei que o valorzinho do x aqui vai ser menos 1. Então, aqui, esse valorzinho do x vai ser menos 1. Bem aqui nesse pontinho, o valor do x é menos 1, foi o valor que nós encontramos ali, ó. Então, já sei que aqui vai ser menos 1 e vamos calcular agora o valor do y. Como é que eu encontro o valor do y? Tem dois caminhos, duas situações para você fazer. Uma delas é você calcular o valor do delta e depois substituir, né? Você pode utilizar essa expressão, ó, y é menos o valor do delta dividido por 4a. Ou então você pode pegar esse valorzinho que você encontrou do x e substituir aqui na função que o exercício traz, que também você vai encontrar. É mais simples substituir o valor do x aqui, é mais fácil. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos pegar ali a expressão y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Nós vamos substituir aqui nessa função o valor do x que nós encontramos. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, y vai ser igual, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que foi menos 1. Então aqui vai ficar, ó, menos 1
elevado ao quadrado mais 2 vezes menos 1 menos 3. Então, nós substituímos o x aqui pelo menos 1. Agora, nós vamos efetuar essas operações aí. Então, y vai ser igual a menos 1 elevado ao quadrado. Isso daqui vai dar 1. Mais 2 vezes menos 1, mais com menos. Isso daqui vai dar menos. 2 vezes 1 é 2, menos 3. Então, o valorzinho do y aqui vai ser igual a 1 menos 2, isso daqui dá menos 1. Menos 1 com menos 3, isso daqui vai dar menos 4. Logo, o valor do y aqui na coordenada vai ser menos 4. Ó, bem aqui nesse pontinho vai ser menos 4. Então, a coordenada do ponto mínimo aqui é formado pelo x, que é menos 1, e pelo y, que é menos 4. Era isso que o exercício estava pedindo para que nós calculemos. O valor do x, que é menos 1, e o valor do y, que é menos 4. Aqui nós encontramos a coordenada do ponto mínimo. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que vai acrescentar aí na sua vida alguma coisa. E obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Né? Eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nos veremos no próximo vídeo. Fique na paz. Aquele abraço. Tchau.